Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e você está acompanhando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, trazendo sempre a perspectiva dos nossos convidados aqui nos estúdios e também por videoconferência, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV digital em todas as plataformas, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante para nós. E nós também estamos com o formato de podcast no ar. Você pode nos achar no Spotify, no Google Podcasts e nos demais agregadores. Clique no nosso site rdctv.com.br na aba Podcasts. Ache o Cruzando as Conversas e ouça toda a nossa edição, a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, offline. É isso mesmo, você pode baixar no seu smartphone. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Nosso programa de hoje vai falar sobre crédito para os empreendedores, apoio aos empreendedores, que passaram por dificuldades gigantescas ao longo de 2020 e também viverão um momento de muita dificuldade em 2021. Ainda mais agora, quando nós estamos vendo aí a iminência talvez até de uma segunda onda, que começa a surgir com as internações se elevando, com medidas restritivas voltando. Aqui no estado do Rio Grande do Sul e São Paulo, o governador Eduardo Leite hoje publicou um vídeo falando sobre as medidas que vão até o dia 14 e que suspendem, por exemplo, a cogestão das regiões que estão em bandeira vermelha. Não há, por enquanto, fechamento do comércio, mas nós já tivemos uma certa restrição aí ao que estava estabelecido. E isso, obviamente, dispara o sinal de alerta, porque nós não superamos a pandemia e sem a vacina, o governo anunciou hoje as 4 fases da vacinação em massa, que deverá se dar a partir do momento em que uma vacina for autorizada pela Anvisa a ser disponibilizada ao público. Até o momento em que nós não tivermos a vacina, nós teremos de lidar com a pandemia com os cuidados adequados. Se nós não cuidarmos, nós poderemos ter impactos econômicos ainda maiores e daí numa segunda onda de crise. E é isso que se busca evitar. Para falar sobre esse assunto e sobre as agruras e os problemas recentes relativos a isso, no programa de hoje nós temos Márcio Aguilar, presidente do Sinfac, no Rio Grande do Sul. Márcio, bem-vindo de volta. Prazer recebê-lo aqui no estúdio de novo. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Sempre importante e relevante tratar de assunto que diga respeito a empreendedorismo e crédito na nossa avaliação. É o que sustenta qualquer economia do mundo. E no Brasil não poderia ser diferente. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre crédito à disposição, vai falar um pouquinho sobre o IOF, vai falar um pouquinho sobre mercado e sobre perspectivas para 2021. Muito bem, quem também está aqui no estúdio comigo, Guilherme Colim, advogado. Tudo bom, Colim? Prazer recebê-lo. Boa noite. O prazer é meu, Macalossi. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. Muito bem. Quem está participando também por videoconferência é o Alexander Pinto Bley, que é empresário e também vice-presidente do Sinfac aqui do Rio Grande do Sul. Alexander, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. E fico feliz em poder participar do programa. Muito bem. Eu vou começar por uma medida que foi tomada e que eu acho que é importante que o Márcio e o Alexander detalhem aqui, porque eu acho que é um bom começo de conversa, que diz respeito à questão relativa ao microcrédito, que, aliás, foi um tema de muito debate e que certamente
durante a eleição, trouxe aí uma preocupação grande para as pessoas, políticas de microcrédito e de crédito em si. Vamos começar por ali, depois nós vamos falar sobre o decreto de antecipação da volta da cobrança do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, mas primeiro eu queria falar sobre medidas de microcrédito. Elas são viáveis, elas que foram tão discutidas, crédito e microcrédito para pequenos empreendedores, Márcio e Alexander, elas foram tão discutidas nessa eleição que em Porto Alegre havia propostas sobre isso. Como é que vocês viram na boca dos candidatos a utilização desse discurso que, né, impacta aí na vida dos empreendedores? Vou começar pelo Márcio. Como a gente falou na abertura, o crédito é um instrumento que desenvolve qualquer tipo de nação, qualquer tipo de civilização, quando a gente fala em empreendedorismo. O Brasil, por ocasião desse processo pandêmico, ele se viu numa situação adversa. Nós, há pouco, havíamos saído de uma reforma trabalhista e essa reforma previdenciária, e principalmente a previdenciária, se estimava que o Brasil iria fazer uma economia de R$1 trilhão ao longo de 10 anos. E em menos de 60 dias, o Brasil praticamente teve que fazer um gasto nesta ordem para conter os efeitos gerados pela pandemia, pelo Covid-19. E no aspecto de crédito, a gente teve a oportunidade de, em outros programas, comentar. O Brasil lançou aí alguns programas necessários e não vou dizer suficientes, mas emergenciais, no quesito financiamento de folha de salário, no quesito injeção de recurso para a micro e pequena empresa, através do Pronamp, investimento para médias empresas através do PEAC. E aí você avalia que todos esses programas juntos, em termos de Brasil, injetaram, em números atuais, mais de 133 bilhões de reais na economia brasileira de recurso, vamos dizer, novo. Em 2019, o Brasil havia injetado 100 bilhões de crédito para dar suporte às empresas. E em 6 meses colocou praticamente 30% a mais. O que repercutiu? A medida em si foi acertada, um dos maiores programas. Nós fizemos, inclusive, aqui um programa específico sobre o Pronamp, né? Exatamente, você abriu esse espaço e foi um espaço extremamente importante porque muita gente tinha dificuldade de dizer, e esse crédito chega na ponta? O microempreendedor, vamos falar microempreendedor aqui, a empresa de pequeno porte e a microempresa, elas terão capacidade, vai haver capilaridade de acesso ao crédito? E o resultado foi sim. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, do Pronamp, vamos pegar esse dado específico, no Brasil se colocou 33 bilhões, aqui no Rio Grande do Sul foram mais de 3 bilhões contratados pela iniciativa privada, pelos micro e pequenos empreendedores. Isso é um fato que deve ser rendido aqui a devida atenção, porque o crédito, sim, ele chegou para aquelas empresas que detinham capacidade cadastral de acessar essa disponibilidade do governo, ora garantido pelo FGO, que é o Fundo Garantidor de Operação, ora pelo FGI, que é um outro fundo gerenciado pelo Banco do Brasil, esse segundo pelo BNDES. E o resultado disso, os efeitos da pandemia puderam ser amenizados para o empreendedor. Claro, nós vamos ter que pagar essa conta, né? E aí a gente entra num outro momento. Se nós não tivéssemos essas políticas, talvez o número de empresas fechadas, que já foi muito alto, teria sido ainda maior, né, Márcio? Se estima que próximo de 1 milhão de empresas encerraram suas atividades econômicas. Um número muito grande de desempregados também foram decorrência desse processo. Mas ele foi necessário, se nós não tivéssemos esse crédito adicional, o efeito pandêmico teria sido bem mais devastador em termos de Brasil. E isso a gente trabalha com recursos, nós trabalhamos com a micro e pequena empresa diariamente ofertando crédito e a gente verificou uma melhora no índice de liquidez considerável no período pandêmico, uma preparação de muitas empresas fazendo ora caixa, ora estocando matéria-prima, enfim, conseguiu-se dar um ajuste aí que não aconteceria num tempo normal. Não vou dizer que
esse benefício tenha sido a salvação da lavoura, mas com certeza ele foi um grande suporte para o empreendedor brasileiro. Muito bem, eu gostaria de ouvir o Alexander Pinto Bley a respeito da questão do microcrédito e do crédito, que foi muito debatido nessa eleição como instrumento de fomento e de retomada da economia pelos candidatos a prefeito, em não apenas Porto Alegre, mas em muitos municípios. Pois é. Sobre o Aliás, eu acho que crédito, nunca se falou tanto de microcrédito e de crédito como nessa última eleição. De repente, os políticos descobriram, né, o crédito e o microcrédito. É verdade. Aliás, voltando um pouco, se a gente for falar no Brasil, ser empreendedor, ser empresário, já é uma luta muito grande. É um ato heróico. Se a gente for falar na micro e pequena empresa, é muito mais difícil ainda, diante da burocracia, das dificuldades de crédito, diante de tudo isso. E aí agora pega tudo isso e bota uma pandemia em cima, né? Isso realmente veio dar um problema muito grande para as empresas no Brasil, e eu acho que esses incentivos que o governo fez, eu acho que foram prudentes, uns até falam que demorou demais para vir esse incentivo, mas eles vieram atenuar um pouco o problema, né? Esse Pronamp, e aí eu acho a diferença assim é que eu acho que nunca chegou na ponta como chegou esses incentivos agora da pandemia. O grande problema que nem BNDES e existe, o micro e pequeno empresário, ele tem muita dificuldade de ter acesso ao crédito. Eu acho que o Pronamp, ainda muitas empresas que tinham restrições ainda não receberam, mas atenuou o problema de muitas empresas. E aí agora, essa questão agora, se o microcrédito, o crédito, muito falado nas campanhas eleitorais, se isso vai chegar na ponta mesmo, é uma dúvida. Eu concordo contigo que é um pouco porque está na moda falar e porque é unânime que todas as empresas passam por dificuldade. Agora, eu tenho dúvida se isso realmente vai chegar agora para as empresas daqui para frente, entende? Porque esses incentivos que o governo deu, como o Márcio bem falou, isso vai vir à conta, né? E aí é o que está se discutindo, e agora teve uma explosão aí de consumo, com construção civil, alimentação, embalagem, e agora já se nota, no último mês, já nota uma desaceleração, né? E aí eu tenho dúvida se essa retomada vai ser como estão falando por aí, que crescimento uma retomada em V, eu tenho dúvida se vai ter essa força aí. Vamos ouvir Guilherme Colinha a respeito. E aí, Colinha? Bom, Macalossi, me parece que nós vivemos uma continuidade em que o governo dá com uma mão e tira com a outra. É evidente que eu não poderia criticar a concessão de crédito e de microcrédito, em especial para os setores que mais têm sofrido. É um paliativo indispensável. Mas ele, aos meus olhos, não passa de um mero paliativo, porque o grande problema do empreendedorismo é a cancerígena intervenção do Estado nas relações privadas e a insegurança jurídica que nós temos, somado ao custo da burocratização, custo da burocracia, que faz com que muitas vezes o custo tributário seja menos danoso do que o custo operacional para pagar aquele tributo. Nós temos regras protecionistas em relações trabalhistas, que houve algum progresso? Houve. Mas, na prática, também elas são insuficientes. Muitas vezes o empregado é prejudicado pela medida protetiva a ele destinada. Nós temos, eu assisti há bastante tempo atrás um debate
em que se discutia a questão da meia entrada. Aí nós temos, imaginando, pegando o exemplo do setor da cultura, teatros e cinemas. Todo mundo tem meia entrada. Doador de sangue, idoso, estudante, deficiente físico e professor. Todo mundo tem meia entrada. Só que o dono do estabelecimento não paga meio aluguel nem meia conta de luz. E o que acontece então? Ele tem um custo inteiro, tem uma receita pela metade, que muitas vezes ele compensa dobrando o valor do ingresso, e aí com isso ele afugenta parte do seu público, ou seja, dá na mesma. E é o Estado interferindo, fazendo caridade com o chapéu alheio. E aí quando o cara está quase quebrando, quando o cara está quase morrendo, ele vai ali e pega um empréstimo, perpetuando uma relação em que o empreendedor se torna escravo do governo. E me parece que a intenção é essa. Tá, mas no caso aqui das políticas de crédito que foram feitas ao longo do último ano, foram emergenciais. Foram emergenciais, não, estão corretas. Estão corretas, mas elas servem para suprir um problema que é estrutural. Mas é claro que, do jeito que está correto. É o paciente que maltrata o próprio organismo durante anos, ou que tem o seu organismo maltratado durante anos, e quando está à beira da morte, então ele recebe um remédio ali. Né? Mas isso não resolve o problema. Claro, na eleição municipal, muitos falou em microcrédito, perfeito, e o prefeito não tem. A gestão municipal ela tem uma abrangência, uma área de atuação muito limitada. Não, e tem um outro detalhe que eu acho que é importante destacar. Ao contrário do governo federal, que pode contratar a dívida para emitir crédito... O município não. O município não pode. O município não pode. Mas o município ele pode... Tem limitação orçamentária, né? Mas o município ele pode, por exemplo, desburocratizar. Hoje em dia, a pessoa que exerce, que abre uma empresa, ela está praticando um ato heróico. Ele está praticando um ato heróico porque tudo vai contra. Nós temos estabelecimentos comerciais que são obrigados a observar regras que a administração pública não observa para si própria. A questão da acessibilidade para o deficiente físico é importantíssimo. É importantíssimo. Só que eu tenho um cliente e amigo meu, tem um restaurante que tem 2 andares e tem mesa embaixo e mesa em cima, e foi obrigado a colocar um elevador para deficiente que nunca foi utilizado. E agora o cara vai num prédio da administração pública, muitas vezes também não tem. E assim vai em todos os aspectos. A impressão que eu tenho é que a administração pública ela é inimiga do empreendedor. Nós temos a questão da insegurança jurídica, a questão do investidor. Existe a figura do investidor anjo, em que a pessoa consegue aportar um dinheiro, né? Consegue aportar uma quantia financeira para investir em algum empreendimento, uma startup ou em algo do gênero, objetivando um retorno futuro. Mas as regras, e aí a crítica que eu faço ao judiciário, que eu estou acostumado a conviver com ele, as regras elas são desenhadas de uma maneira muito clara e são interpretadas diante de um ativismo judicial que produz uma insegurança tremenda e que é inibitória. Então, muitas pessoas, muitas pequenas empresas, muitas microempresas poderiam receber aportes de um investidor, de um sócio capitalista, de alguém que tem o dinheiro e gostaria de investir e não faz porque não tem segurança jurídica. E aí, muitas vezes, a empresa ela tem condições de expandir, mas ela se casa com o empregado. Não, se casa não, porque é muito mais barato... Se casa? Se casa. É muito mais barato tu fazer um divórcio do que tu demitir um empregado. E aí, então, a pessoa pensa 3 vezes, não pensa 2, pensa 3, 4 vezes antes de abrir uma vaga na sua empresa. E isso desacelera a economia, ou deixa de acelerá-la. Desestimula a contratação. Desestimula a contratação, exatamente. E isso vai em todos os aspectos. Então, qual é a minha percepção? É emergencial a concessão de crédito nesse cenário atual? É óbvio que é. É óbvio que é. Mas eu não elogio. Ainda a administração pública ainda não vai receber o meu elogio. Eu não vou falar com um sorriso nos lábios,
porque ela está atenuando um problema que ela criou e que ela cria todos os dias e agrava. Então, a minha opinião é essa, Macalossi. Vamos ver qual que é a do Márcio. Vai lá, Márcio. Eu vi que estava concordando em certo momento com a capa. Se concorda, sim. Em parte. Não, em parte. A gente tem um problema estrutural em termos de Brasil que é difícil. Primeiro, é difícil você trabalhar com o custo tributário. Segundo, é difícil você não ter incentivo para abrir pós-trabalho. E terceiro, vamos voltar aqui na questão do microcrédito defendido pelos candidatos a prefeito. No Brasil mostrou que é possível ter políticas de crédito acessível. Porque o Brasil, ele com o FGO, com o FGI, o governo federal ele é mero garantidor. O dinheiro é privado, o dinheiro é da instituição financeira que concede. Então lá é o Itaú, é o Bradesco, é o Santander, enfim, é ele quem faz a avaliação de prova nesses programas específicos. E se não houver o pagamento por parte de quem está contratando, o governo vai lá e garante 100% no volume geral, limitado a 85% no volume total, chegando a 100% em determinados contratos. Então, os municípios poderiam instituir, se houver previsão orçamentária para dentro, modelo semelhante. Nós já temos municípios que têm esse tipo de procedimento. Se eu não me engano, aqui na Serra já existe algo do gênero em Caxias do Sul. Posso estar equivocado, mas existe município que já tem o trabalho com microcrédito, porque não é recurso governamental, é recurso privado. Garantido pelo governo. Garantido pelo governo. A gente tem uma realidade no Brasil, que quem contrata dinheiro, o micro e pequeno empreendedor que contrata dinheiro, junto ao sistema financeiro, ele é um bom pagador. Na nossa experiência, de quem opera diretamente com empresas em dificuldade, muitas vezes, a empresa ela se esforça para manter o crédito em dia, porque a ausência de crédito é um caminho rápido para o fechamento da atividade. Sim. Então, como ele é um bom pagador, eu tenho a expectativa de verificar que esses programas que concederam crédito a partir da avaliação cadastral feita pelo sistema financeiro, a taxa de inadimplemento vai ser baixa. Hoje, se você pegar, está tramitando no Senado mais uma proposta de manutenção do Pronamp, terceira fase do Pronamp. Sim. E há quem sustente... Nós falamos aqui, né? Exatamente, há quem sustente, o próprio Jorginho Melo sustenta que nós deveríamos ter um Pronamp a exemplo do Finame, a exemplo do FAMP, a exemplo de outros programas de forma permanente, recorrente no Brasil. Porque com crédito você injeta recurso, seja para capital de giro, seja para aquisição de matéria-prima, seja para fazer frente a despesas que foram emergenciais, ela acaba motivando também a melhoria, a ampliação da estrutura e a geração de novos postos de trabalho. Eu sou um defensor, primeiro, da iniciativa privada. A gente trabalha muito forte em que o governo tem que dar condições para que a iniciativa privada gere renda, gere emprego. Segundo, nós teríamos que ter, sim, uma readequação tributária e, lamentavelmente, eu não vejo para o próximo ano perspectivas nesse sentido. Nem em nível federal, nem em nível estadual. Em nenhum dos níveis. Você fazer uma reforma, como uma reforma aqui do Estado, eu acho que fazer reforma tributária, primeiro, vamos parar de tapar o sol com a peneira. Você não vai fazer reforma tributária para arrecadar menos. O custo do Estado não vai reduzir. Tu vai tentar simplificar os processos. E a grande vítima de uma possível reforma federal é o setor de serviço, que já suporta hoje 52%, 53% do volume do PIB do Brasil. E que foi, importante destacar, a maior impactada pela crise. Foi a maior impactada porque aí a gente pode segmentar, por exemplo, o agronegócio. O agronegócio tem um percentual pequeno do ponto de vista da representatividade econômica. Mas hoje eu estava vindo para cá e estava ouvindo, a nossa balança comercial vai subir aí 35, 40 bilhões, porque nós exportamos muito em cima do agronegócio. É que teve uma questão cambial aí que favoreceu demais. Exatamente. Mas não justifica. Aliás, justifica. Com o câmbio anterior, mas no particular, o câmbio anterior, mas no particular, disparou. Mas no particular da proposta do governo federal em relação a tributos, me causa muita preocupação, Márcio, Guilherme e Alexander, pelo seguinte fato: nós talvez estejamos desviando um pouquinho da questão do microcrédito aqui, mas acho que não tem problema, porque temos tempo. Interligado. Tudo interligado, né? Me preocupa muito porque tu tocasse num excelente ponto, Márcio. Quer dizer, está ali
diante de nós uma proposta que pode elevar a tributação sobre o setor do consumo. E, ao mesmo tempo, você tem a ideia, e o ministro Paulo Guedes não desistiu dela, por isso que às vezes eu sou retratado como detrator, né? Beijo para o Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes ainda não desistiu da ideia de criar um imposto que seja incidente sobre transações eletrônicas. Qual foi o setor da economia que foi para o qual os empreendedores se voltaram, visto que houve fechamento físico de lojas? Foi para o setor eletrônico. Então o governo vai elevar a taxação sobre o setor que foi mais afetado e vai criar uma taxação sobre o setor que surgiu da crise. Ou seja, é totalmente desestimulante do ponto de vista econômico. Desculpe interromper para fazer essa observação, mas eu achei que era necessário. Não, mas é pertinente. A gente está voltando a construir em cima da famigerada CPMF. Então, você vai utilizar um outro instrumento para poder tributar na fonte. Mas muito pior, Márcio. Sobre vários aspectos. Mas potencialmente pior que a CPMF. Porque a CPMF era o quê? Transações bancárias. Agora são todas Agora são transações eletrônicas. Ou seja, eu chego num posto de gasolina para abastecer, pago o cartão. É uma transação eletrônica. Incide imposto. Não incidia a CPMF, mas agora incide imposto. Ou seja, pior, se essa ideia for para frente, vai arrecadar muito mais. O governo está dizendo que não vai arrecadar. Claro que vai arrecadar mais. Esse é o objetivo de criação de imposto, né? Arrecadar menos. É que arrecadar mais não precisa ser aumento de alíquota. Não? Se o governo... Tua base é infinita? Se o governo aumentar, dependendo, ele aumentando a alíquota, ele pode começar a arrecadar menos. Talvez reduzindo a carga tributária, ele consegue não matar tanto as galinhas dos ovos de ouro. Porque... Mas isso virou uma esperança clichê, Corim. Esse negócio de, o governo vai um dia pensar na curva de Laffer. Poderia. Não E olha que esse é um governo que tem um ministro que veio da escola de Chicago. Se não for esse, qual será? O problema do Paulo Guedes são as más companhias, né? O cara é muito legal, o problema são as más companhias. Isso aí eu ouvia quando era criança. Mas é sempre a desculpa daquele cara, o cara que caiu na droga, não sei o que, ele diz assim, é porque andava com más companhias, mas por que ele frequentava aquelas companhias? É uma pergunta que se faz. Né? Mas a questão é a seguinte, eu não sou otimista quanto à redução da alíquota tributária, mas se houver uma desburocratização, uma simplificação no procedimento, não é uma solução, mas é um pequeno alívio. É um desaforo a vítima do assalto, que é a carga tributária que nós sofremos é um assalto. É um desaforo a vítima do assalto ter uma mão de obra tão grande para ser assaltado. O assalto podia ser mais rápido, podia ser menos sádico. E a pequena empresa, a microempresa, costuma ser aquela que não tem escala de produção suficiente para manter um departamento contábil. E aí a mortalidade infantil das empresas, eu não sei em que percentual está atualmente, mas era enorme. A mortalidade infantil foi boa. Quer dizer, nasce a empresa já morre. Sim, empresas que morrem antes de completar 1 ano de idade, né? Eu me lembro que há pouco tempo atrás o percentual era brutal, passava de 70%, 60%, 70%, não sei como é que está agora. Que agora você resolveu, né? Agora não é empresa, agora é o MEI. Então você criou um outro... tu muda o nome. Mas vamos lá, desculpe, eu quero trazer o Alexandre Mas na microempresa a mortalidade deve estar parecida com o que era no passado. Duvido que tenha melhorado. Quero trazer o Alexandre de volta para a conversa, mas só fazer mais um apontamento desse negócio e transformar... porque assim, teve uma onda de desemprego gigantesca, né? Aí as pessoas viraram MEIs. O MEI não é um empreendedor necessariamente. Não é um empreendedor necessariamente. Pode ser e pode não ser. Surgiram muitos MEIs ao longo do ano que não são empreendedores. São pessoas que perderam emprego e se formalizaram de novo através do MEI, mas não são empreendedores. Não é alguém que montou um negócio. Ele se transformou num microempreendedor individual para ter uma fonte de renda oficial. Por isso, mas ele não é um empreendedor. Nós não podemos também... Mas é que o MEI teve uma finalidade previdenciária e arrecadatória, porque o MEI, lá no início, o MEI ele permite a contribuição previdenciária de 5%.
sobre o salário mínimo. Então, muitas pessoas que não pagavam a contribuição previdenciária passaram a pagar. Só que esses 5% não fecha a conta. Claro que não. Tu pagando 5% do salário mínimo durante 15 anos apenas, tu consegue te aposentar com... Agora, pela regra da Previdência Nova, existe haverá um gatilho para a idade, mas pela regra antiga, quando o MEI foi criado, era 60 anos para mulher, 60 anos para homem, 65 anos para homem, e a pessoa poderia contribuir 15 anos, pagando 5% do salário mínimo, e se aposentar no futuro. Só que o governo da época optou em criar um mecanismo em que ele fará com que aquele grupo de pessoas que não estavam pagando a contribuição previdenciária passariam a pagar um valor muito pequeno, mas acima de zero, um valor pequeno, porém no somatório com alguma relevância, jogando um problema para o futuro, porque aquela arrecadação que é o mais não cobre. fácil fazer, né? Sim, mas que aí é o gestor seguinte. Sim, o próximo que se dane. Então, uma das razões do MEI foi essa. Foi criar uma roupagem de formalidade para um grupo de pessoas, para um grupo grande de pessoas que não tinham nenhum enquadramento e que agora, então, elas são atraídas pagando uma contribuição previdenciária, pagando impostos com alíquota baixa, mas pagando alguma coisa. A conta não fecha? Não fecha, mas isso aí é problema do futuro. A gente vive o presente. É essa mentalidade que o gestor da época, o gestor federal da época, teve, né? Vamos voltar lá para o Alexander. Alexander, teus apontamentos sobre isso que a gente discutiu aqui até agora. Eu concordo praticamente com tudo. A questão, eu também acho que o governo, o poder público, quanto mais distante ele ficar dos empresários, da parte privada, melhor. E eu também acho que eu entendo que não é uma parte do governo estar cuidando da parte privada. Então, o governo, acho que tem que ficar com alguns serviços básicos e o restante as empresas privadas têm que se autogerir, têm que se autossustentar. O problema isso foi citado há pouco também, que esses micro e pequenos empresários eles têm muito pouco acesso ao crédito. Historicamente, os bancos hoje nós temos 5 grandes bancos no Brasil, esses bancos eles nem enxergam micro e pequenas empresas. Por isso que o nosso setor tem entrado na economia muito forte e tem suprido boa parte dessa busca de capital de giro, né? Os fundos de investimento, as securitizadoras, as FECs, hoje eles atuam praticamente no mercado que os bancos trabalham, com taxas que os bancos trabalham. Hoje, ainda com uma Selic a 2%, as FECs e o nosso segmento ele está praticamente operando igual aos bancos e atende essas micro e pequenas empresas. Mas aí, falando da pandemia, eu acho que sim, eu acho que eu acho que a ajuda do governo foi importante. Só que eu não acredito que isso vá atender, eu acho que até que não deve. Agora, o que o Brasil precisa achar é uma maneira, eu acho que até o Banco Central está pensando isso, que eles falam tanto da desbancarização, e com essa entrada de muito dinheiro de fora, as pessoas investindo cada vez mais. O Brasil é um dos países que tem muito poucas pessoas investindo na bolsa, muito poucas pessoas físicas investindo no mercado financeiro. Agora até tem um aplicador, um investidor qualificado, né, no investimento que tem que ter mais de 1 milhão para poder aplicar. Agora a CVM está estudando até a possibilidade de diminuir isso. Qualquer pessoa poder investir, o que eu quero dizer? Que de uma maneira ou outra vai ter recurso para chegar nas micro e pequenas empresas. E eu acredito que é por aí. Eu não acredito nunca na intervenção do governo para a economia andar, ou para que a negociação foi falado ali, ela cria uma dependência. No caso, tu acredita mais em soluções do próprio mercado, Alexander? Acredito. Eu acho que é por aí. Eu acho que essa é a solução.
Nós temos que, eu acho que o governo, quanto mais, tipo assim, já tem aquele ditado, né? Já que não ajuda, pelo menos não atrapalha, né? É isso aí. Deixa eu só trazer aqui um ponto para o Márcio comentar. No segundo bloco, nós vamos falar sobre aquela legislação que o presidente sancionou e que pode causar problemas. Nós vamos detalhar lá no segundo bloco, mas antes de nós irmos para o segundo bloco, eu queria só um comentário de vocês sobre essa notícia que faz alguns dias que saiu, relativo a crédito para empresas. O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele comentou a respeito do crescimento do volume de crédito para empresas. Está a notícia no UOL. O volume total de empréstimos para empresas cresceu 26,5% até setembro de 2020, a maior taxa de crescimento entre as economias emergentes. No mesmo período, os empréstimos para as famílias tiveram alta de 8,7% e o crédito total registrou alta de 16,6%. Os dados foram apresentados por Roberto Campos Neto em um evento sobre gestão de riscos com a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Disse o Campos Neto: quando a demanda é grande, não é possível atendê-la. Os bancos não têm nem capital para isso. Mesmo assim, o aumento da oferta de crédito foi planejado, bem feito e robusto. Durante o mesmo evento, o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, declarou que a demanda por crédito durante a pandemia aumentou entre 5 e 10 vezes a relação ao período anterior ao do coronavírus. Márcio, teu comentário sobre isso. É exatamente sobre isso que nós iniciamos. Em 2019, fez um comparativo. 12 meses, foram 100 bilhões em crédito disponível pelo sistema, pelos instrumentos, pelas ferramentas do governo. Agora são Na verdade, 133. acho que ninguém nega que houve investimento pesado. Só que as necessidades foram tantas que mesmo esse investimento pesado foi pequeno, comparativamente ao que era necessário. Em 26% de aumento. Isso vai aumentar. A tendência, o que nós estimamos para 2021, com o advento, com a confirmação aí das fintechs, que são as estruturas, as tecnologias, ferramentas tecnológicas para crédito. O próprio setor do fomento deverá crescer no ano que vem. O próprio sistema bancário deverá injetar recurso, mas nós vamos ter aí uma mudança de spread de taxa. Eu não acredito, e já antecipando, eu não acredito em volta da inflação acima da meta praticada ou estimada pelo Banco Central. Não acredito que nós vamos continuar com a Selic a 2%. Todos os indicativos e prognósticos informam que ela vai subir gradativamente. Em 2021 ela deverá subir um ponto percentual. As taxas de juros deverão aumentar, sim, até por uma questão de política de frear o processo inflacionário. E não apenas isso, né? Frear o dólar e talvez tornar o país mais atrativo para investimento. Barreira cambial, quando o Brasil quiser baixar o dólar, quando o Brasil quiser baixar, ele vai lá e baixa. Nós temos uma reserva muito grande. No cenário recessivo que a gente tem, não sei se precisa mexer na taxa de juros para segurar a inflação. Não, a recessão já faz esse trabalho. É que a inflação, a gente está medindo a inflação agora. Mas não se esqueça que no fim do governo Dilma Rousseff nós tivemos recessão e inflação alta. Nós estamos num processo onde o IPCA do ano que vem não vai alterar muito, de acordo com os entendidos da área. Nós tivemos aí um disparo do INCC, uma disparada do IGPM. Então, os índices fixadores de vários contratos subiram drasticamente. Nós estamos falando em 23%, 24% de GPM esse ano. Aí você pega um ano em que você teve que renegociar aluguel, ou até mesmo não pagar aluguel por função do processo pandêmico. Isso. Você chega agora no data de aniversário e vai subir ele 23%, 24%. 24% de GPM acumulado nos últimos 12 meses. Agora fecha em dezembro. Isso repercute no preço, evidentemente. Sim. Se isso repercutir no meu custo administrativo, evidentemente que eu vou ter que repassar essa margem para o meu produto final, se eu falar em comércio, por exemplo, vamos falar em indústria. Mas eu não vejo, eu volto a explicar, nós veremos no Brasil um período muito forte de liquidez por parte do sistema financeiro, de liquidez por parte das estruturas de crédito que estão chegando, em especial do ambiente tecnológico. Então, crédito vai ter. Agora, capacidade de pagamento é outra questão. Será que o crescimento que se espera para o ano que vem, a gente vai decrescer 4% esse ano, na melhor das hipóteses? Nós falava em 10% de decréscimo do PIB na pandemia. Chegou a se falar disso. Estamos falando em 4% agora. Perspectiva é crescer 2% a 3% no ano que vem. Ou seja, não vai voltar aos parâmetros de 2019. Vai recuperar o prejuízo. Vai recuperar apenas o prejuízo. Nós estamos com um delay desde 2014, 2015.
a ser recuperado. Perfeito. Então nós temos um espaço interessante e o endividamento ele vai aumentar substancialmente para quem tomou crédito. Alexandre. Márcio, eu acho que o crédito ele vai existir, vai ter muito crédito. A questão eu também concordo que eu acredito que a Selic vai subir 1 ponto percentual a 2, e aí, consequentemente, elas, mas eu acho assim, elas jamais vão voltar no que era, né? Muito bom. Vai ser taxas mais baixas, mas vai ter também um endividamento muito grande. Porque, assim, aconteceu na pandemia, aconteceu um fenômeno muito estranho, assim, até porque ninguém de nós tinha vivido na pandemia, mas, por exemplo, tem segmentos, e a gente que lida no mercado de crédito, o Márcio sabe bem, tem segmentos que a liquidez foi praticamente 5%, talvez até melhor do que antes da pandemia. Metal mecânico, alimentação, Farmacêutico. o metal farmacêutico, álcool gel. Tem esses segmentos, a liquidez foi melhor do que era. Máscara. Agora, o comércio, varejo, confecção, calçado, esses aí foi um desastre. Então, está muito polarizado, que nem materiais de construção, jamais as empresas venderam tanto como estão vendendo agora. Então, a expectativa e pelo menos é assim, os prognósticos que os economistas falam, é de que vai perder um pouco a força desse agora aí no final do ano, início de 2021. Talvez as indústrias aí, falando de 2, 3 meses de 2021, até para repor os estoques, porque também aconteceu esse fenômeno, né? Com a pandemia, foram lá e tiraram da tomada todas as indústrias, aí agora depois ligaram de novo, só que até o processo de repor, que nem falta ferro, falta embalagem, falta papel, e isso até retomar, então eu acredito que vai, embora o consumo diminua no início de 2021, mês, até as indústrias que repuram o estoque vai demorar um pouco mais. Mas crédito, é que nem o Márcio falou, crédito vai ter. Agora, ainda vai ter muitas empresas que não vão resistir, né? E até escutamos aí, dias atrás, aí uma citação que eu achei interessante. Hoje, todo mundo está em alto mar, uma tempestade gigantesca em alto mar. A única diferença é que a gente está num barco. Tem barcos que vão afundar, tem barcos que vão sair danificados, e tem barcos que vão sair dentro. Não é questão é isso. Acho que o tema de casa de todo empreendedor, micro, pequeno empreendedor, é isso. É tentar salvar o barco dessa tempestade. A pergunta que eu faria, se vai encerrar o bloco, é o que justifica esse aumento do consumo no segundo semestre no Brasil? Qual o start disso? Hoje o ferro subiu 120%, o cobre subiu mais ou menos isso. O mercado que depende da importação está com uma dificuldade muito grande na obtenção de matéria-prima e o brasileiro está gastando as pampas e gastando bem. Mercado imobiliário, o que tinha de estoque começou a rodar. Estoque não rodava há 3, 4 anos. Então, o que justificou toda essa demanda? Aí, né? Teve, de certa maneira, uma demanda reprimida. Aqui, meu palpite, com a queda da Selic, o investidor que deixava o dinheiro nos bancos migrou para a Bolsa de Valores, que houve um ingresso massivo de investidores, pessoas físicas, na Bolsa de Valores. É claro que estou falando de investidor pequeno, né? Estou falando quantitativamente, não qualitativamente. E no mercado imobiliário, o cara lá tem R$1 milhão no banco, estava recebendo uma taxa de juros alta. E aí, de repente, ele passa a apanhar da inflação, que é o que acontece hoje. Hoje, se você tem uma reserva financeira numa aplicação bancária tradicional e conservadora, você perde para a inflação. Nós temos aqui um IGPM de 24% ao ano e o seu dinheiro no banco rende quanto? Muito menos que isso. O que as pessoas fazem? Ou vão para o mercado imobiliário,
que eu acho que num dos primeiros programas que eu vim aqui, eu acho que eu comentei sobre isso, que eu tinha um palpite que seria uma tendência. Estão indo para o consumo, porque já que o dinheiro não rende nada no banco mesmo, então eu vou comprar, vou gastar, ficar parado lá. É a mentalidade de muitas pessoas, não a minha, claro, mas acontece. E para outros investimentos que as pessoas conseguem se defender ou tentar se defender da inflação. Eu tinha muito dinheiro em aplicação bancária conservadora que ele vai ter que ir para algum lugar, porque é muito desaforo, tem uma inflação alta e um rendimento baixo aos olhos de quem tem o seu suado dinheiro lá aplicado. Né? Então, o meu palpite é esse. Muito bem. Alexandre, tem algum palpite, Alexandre? Além desse palpite que... Depois encerramos, depois da tua intervenção, nós vamos para o intervalo, senão nós vamos estourar o tempo. Vai lá, Alexandre. Tá bom. E, além dessa questão do investidor, que saiu daí para investir no mercado imobiliário, eu acho que o assalariado também, ele fez o seguinte: com esses R$600, ele ganhou. Muitas pessoas pegaram dinheiro das férias ali também, que as empresas deram férias. E esse dinheiro aí, como essa pessoa não poderia passear, ela não podia ir no shopping, ela não podia gastar em coisas que normalmente ela gastaria, ela começou a comprar material de construção, ela foi lá comprar uma TV, ela foi comprar essas coisas. Então, esse mercado movimentou muito, porque tinha opção. Até pessoas que normalmente viajavam, esse dinheiro que as pessoas iam investir em viagem, nunca ela não pôde viajar, ela reformou a casa, ela comprou um carro novo, ela fez... Eu acho que isso tudo fez gerar esse consumo. Meu palpite é esse, além desse que eu comentava antes. Muito bem, nós vamos ter que ir para o intervalo, porque nós já estouramos o tempo do primeiro bloco. Nós voltamos na sequência para continuar falando sobre microcrédito, crédito e a situação econômica dos pequenos empreendedores no Brasil que enfrenta uma pandemia de coronavírus e que agora se desenha aí uma segunda onda. Vamos ver o que vai acontecer. Nós continuamos aqui com o nosso programa e você continua nos acompanhando desde casa. Nós já voltamos. Bloco aqui do Cruzando as Conversas, estamos com Márcio Aguilar, presidente do Sinfac do Rio Grande do Sul, Alexander Pinto Blake, que é empresário e vice-presidente do Sinfac do Rio Grande do Sul, e Guilherme Colim, advogado. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e também de Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. A notícia que ensejou a realização dessa nossa análise aqui em relação à questão do crédito foi o sancionamento por parte do presidente da República, quer dizer, sancionamento não, a assinatura do decreto que antecipa a volta da cobrança do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, que estava suspensa desde o início da pandemia. A última prorrogação aconteceu em outubro, estendendo a isenção até o dia 31 de dezembro. Mas essa decisão pegou o setor do fomento comercial de surpresa. Eu gostaria de saber a avaliação que tu fazes disso, Márcio, depois eu gostaria de ouvir também a opinião do Alexandre. Márcio. Pegou de surpresa mesmo, nós não estávamos esperando. Nós organizávamos assim. Aí que a prorrogação feita em outubro fosse cumprida até 31 de dezembro. Aí um problema do Amapá, surpreendentemente, foi a justificativa, da falta de luz do Amapá foi a justificativa da incompetência do governo, gera prejuízo. Exatamente. Sobre... Aí a gente está falando desde o princípio aqui sobre crédito disponível, né? Sobre fomento ao micro pequeno empreendedor. O IOF é um tributo que fica caro na origem. Você contratou uma operação de empréstimo, você prorrogou seu cartão de crédito, você fez qualquer atividade financeira, você tem hoje a incidência de até 3% deste imposto que é
em natura, vem direto da conta corrente e já segura. Nós somos mero repassador. O sistema do fomento comercial, ele, quando faz uma operação, ele destaca o valor. Quem paga o IOF é o contratante da operação, ou seja, o nosso cliente. Nós destacamos e recolhemos por substituição tributária. Nós não somos nós, empresários, devedores originais desse tributo. Mas isso impacta substancialmente nas próprias medidas trazidas pelo governo, que era o estímulo ao empreendedorismo, esse estímulo ao micro e pequeno empresário. O crédito voltou a ficar mais caro, então isso já acena também que as taxas efetivas, não a taxa nominal, a taxa efetiva, passa a ter um custo maior por conta do retorno do IOF, e isso vai impactar na programação daquelas empresas que ainda estavam esperando a virada de mesa aí para fazer uma ampliação, ou para contratar mais gente, ou para contrair um empréstimo na outra ponta. Enfim, é antagônico você dizer que o Brasil precisa crescer 23% a 24%, de acordo com o que falou o presidente do Banco Central, e no ato seguinte, retomar aí a tributação sobre as operações financeiras. Veja que a operação de compra no exterior não teve alteração nenhuma, nem foi suspensa a oportunidade, que é o famoso 6,36 lá das compras em dólares, isso se manteve normal. O que o governo fez foi frustrar as expectativas das pessoas, né, que estavam operando nessa área. Tecnicamente, vamos dizer assim, é um percentual alto, sobre a operação é um percentual alto sim. Ela impacta substancialmente no custo do crédito para quem vai tomar. E aí a gente pega qualquer pessoa, qualquer empresário, qualquer empresa, em qualquer estrutura, contrair uma operação financeira, ele vai recolher esse ponto, esse percentual específico na alíquota. E existe condição de pagamento desse percentual hoje? Já está embutido no preço. Então, quando você compra... É como se fosse um juro contra o nome. Ele agrega o custo, a taxa efetiva. Né? A taxa nominal é 2% hoje, Selic. Aí você tem lá o destaque de uma operação em 36 parcelas, lá, destaca lá o percentual do IOF que soma no geral. Né? O custo ficou mais caro. A taxa de juros é uma, mas o custo da operação ele complementa pela inclusão do IOF. Alexandre. Tanto isso é representativo, né? Só para concluir, isso é representativo, porque se não fosse representativo, o governo não teria não teria editado os decretos gerando a isenção do IOF para o crédito. Sim. Muito bem, Alexandre. O IOF ele tem uma representatividade para o governo gigantesca. Isso aí eu até confesso que ali em outubro eu já achei que o governo não iria prorrogar o tamanho do impacto que dá. Aí ele prorrogou até dezembro, e aí sim, é uma frustração, né? Porque um mês antes eles vêm e já foi cortado isso, usando apenas como desculpa aquela questão do Amapá, mas que não tem sentido. Agora, eu não engulo essa do Amapá, quer dizer, a incompetência de gerenciar uma crise de energia elétrica num estado, sendo colocada na conta da questão do crédito, quer dizer, não faz o menor sentido. E esse custo, que nem o Marcos falou, ele é bem representativo para o tomador. Isso vai dar em torno de depende, né, da modalidade do financiamento, mas pode repercutir 0,5%. E isso, imagina, isso aí, né, a conta quem paga é o consumidor final, porque ele o nosso setor ele é apenas repassado, né? Assim, os bancos também, todos apenas repassam esse custo. Então, já começou, né? A conta já começou a ser paga. Guilherme Colim. Complementando, discordando em parte, ou complementando, não sei qual é a melhor expressão. A conta não sai sempre do consumidor. Às vezes o consumidor não paga a conta. Às vezes o custo que é agregado àquele valor, ao valor daquele produto, daquele serviço, é tão alto que o consumidor não paga a conta. Ele não consome aquele produto, não compra. Ele deixa de consumir. Ele deixa de consumir. E aí a conta não vai mais para o consumidor. Vai para o cara que vai perder o emprego. Vai para o empresário que vai ter que fechar as portas ou que terá de encolher. E aí o dano é maior ainda. Quando a conta é repassada para o consumidor, isso já é ruim.
mas o prejuízo acaba ali. Quando a conta não é suportada pelo consumidor, ela fica com a fase anterior, fica com o empresário. E aí, aquela empresa encolhendo ou deixando de existir, há o desemprego e a redução da produção. E aí vem a crítica que eu faço, que eu fiz, sempre que eu tenho chance de fazer, eu nunca desperdicei, do modelo econômico do governo Lula e Dilma, que aqueceu a economia na base do estímulo do consumo e não do favorecimento da produção. Nós tivemos no Brasil uma década e meia, ou quase uma década e meia, com o governo estimulando o consumo, porque o efeito é imediato. O efeito é imediato na hora de lançar os dados estatísticos. Inclusive, na época, criaram a variação 51 da poupança, né? Sim. Que era atrelada à Selic e ela não tinha aquele rendimento fixo de 6%. Sim, que reduziu, e aí tinha poupança nova e a poupança velha. Que fazia com que as pessoas ficassem menos interessadas em manter o dinheiro na poupança e gastá-lo. E estimulando o consumo. Eu não acho que o consumo deva ser inibido, mas estimular o consumo sem estimular a produção gera um efeito quase que entorpecente no governo, porque os números ficam bonitos, gera aquela euforia, só que a conta chega alguns anos depois, para variar. Então, mas voltando ao começo da minha fala, quando a conta é suportada pelo consumidor, não é tão ruim. Quando o consumidor não consegue pagar a conta, o dano econômico é muito maior. É muito maior porque ele é muito mais prolongado. Tu não recupera aquela fonte de produção de uma hora para outra. Então, esse é o meu temor, que é o que está acontecendo. Muitas vezes o consumidor não está conseguindo pagar a conta. E aí, quando vem o governo e coloca, né, ainda que como mero garantidor, mas estimula o endividamento das empresas com crédito, beleza, é uma solução paliativa? É paliativo. Mas daqui a um ano e meio, 2 anos, com essa economia retraída, quando esse volume de empresas não conseguirem mais honrar os compromissos que assumiram, talvez nós tenhamos em escala menor o que aconteceu no mercado imobiliário dos Estados Unidos em 2008, que é um setor muito endividado. E é claro, existe dívida em cima de dívida, em cima de dívida, até que alguém não paga e um não vai pagando, o outro tem efeito cascata. O efeito cascata. Esse é o teu temor. Que comparar o superendividamento das micro e pequenas empresas no Brasil com o mercado imobiliário dos Estados Unidos de 2008 é uma comparação um pouco catastrófica, porque o povo americano tem a cultura do endividamento. O cidadão americano normal, médio, tem a sua casa hipotecada. Todo mundo tem a casa hipotecada nos Estados Unidos. E era hipoteca em cima de hipoteca. É uma cultura de contrair dívidas para gastar em bens de consumo. Mas é que, na essência, a economia americana ela é balizada pela questão do dólar ser o lastro, né? E como é um lastro cuja emissão é infindável, eles não têm a mesma preocupação que nós. Só quando que nós emitimos, a questão do superendividamento, quando nós nos endividamos, nós geramos inflação. Quando eles se endividam, não. Mas quando tu tem ali uma população super endividada, como é o caso da população americana... Mas a população brasileira também é super endividada. Não comparativamente com a dos Estados Unidos. Agora, claro, tu pode pegar o exemplo oposto, o extremo oposto, que é o japonês. Tem outros fatores aí que é necessário. A produtividade média do americano é muito mais alta. Sim, a renda média do americano é muito mais alta. Claro. A economia é mais forte. Fatores, né? Mas eu não consigo... Vamos lá, o que é uma empresa? O que é empreender? Utilizar seu esforço pessoal, seu capital próprio, correndo o risco da atividade, gerando produto, por consequência, havendo produto a partir da empregabilidade que ele gera. Para você crescer, você precisa ou ter recurso próprio satisfeito ali, tirando cash money e coloca na operação, ou você precisa ter apoio financeiro ou governamental, de um lado, ou da iniciativa privada, através do sistema financeiro, do outro. Então, a disponibilidade de capital, pega assim, nos Estados Unidos, tem mais de 120% do PIB revertido em crédito. Nós chegamos no Brasil aqui em torno de 75% ou 78%.
Nós temos muito a crescer em crédito. E o endividamento, ele é um fator necessário para o crescimento. Eu não vejo assim como é que você vai crescer se você não apostar numa transformação do parque produtivo, numa ampliação de sede, numa melhoria de produto, desenvolvimento tecnológico. E o Brasil está passando por estágios interessantes. A gente tem financiamento para tecnologia. Então, se você entrar hoje no Portal do Empreendedor, lá do governo federal, você tem inúmeros programas de incentivo à tomada de crédito para desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Setor primário. Gente, se não tiver recurso do governo federal para estimular a produção primária, não vai andar. A situação não anda. Tem que ter recurso barato, de forma escalonada e uma visão estratégica de onde alocar. E esse recurso tem que retornar. Tu acha, Márcio, que existe visão estratégica no Brasil? Não, não temos visão estratégica Me no Brasil há pareceu muitos que houve anos. uma estratégia pontual aqui em relação à pandemia. Mas não me parece ter uma política para os próximos anos. Por exemplo, pós-pandemia. É que o Brasil é reativo. Aqui. E quando se teve política de crédito, ela foi instrumentalizada por fatores políticos durante o governo petista. É que você está mudando... Exatamente, nós estamos mudando um plano político e uma postura de gestão da máquina pública no Brasil. Então, a gente teria que fazer um outro debate. A pauta hoje é uma pauta mais liberal, uma pauta mais viabilizando o empreendedorismo do que uma pauta intervencionista. Então, o Estado tem que se remodelar. O Estado, a partir da mudança do Estado, ele tem que interferir menos na vida do cidadão. Então, a gente está mudando com essa pauta não vai, esse projeto de poder que está aí não vai se instaurar em 4 anos. Não estou sustentando aqui que tenha que se reeleger esse projeto, mas nós estamos vivendo um momento diferente, de visão diferente de negócio. Aí a gente tem que saber em que lado da balança a gente mais se posiciona. Mais um processo intervencionista, onde o Estado-mãe provê tudo, ou mais um processo liberal, onde o empreendedorismo, sim, ele é fomentado a partir da capacitação, da melhoria da tecnologia. Acontece que o Estado-mãe, que ele provê tudo, só que ele também é sádico, né? Ele é mãe, mas ele é mãe e madrasta, né? O pai e padrasto, porque existe essa intervenção do Estado que, ao proteger algum setor, acaba tornando ele menos atrativo, menos competitivo, né? O Estado burocrático é um exemplo disso. O Estado com excesso de burocracia é um Estado que não anda. Sim. Não é um Estado que tem uma pauta desenvolvimentista. E aí a gente começa a avaliar, nos primeiros dias, aí, quantos decretos foram revogados pela atual gestão que emperrava a máquina pública. O debate, por exemplo, hoje da Amazônia, né? Um debate que tomou o mundo inteiro. Esse debate ele é pernicioso, ele é necessário, ou nós somos soberanos em relação à Amazônia? Só a pergunta que nós temos que fazer. A Amazônia é nossa ou é do mundo? Se é a nossa, nós temos que ter autonomia para tratar com ela de acordo com os nossos interesses. Nos últimos tempos a gente notou, eu acho que a Amazônia é de ninguém mesmo. Cara, a Amazônia é o sítio norte-americano. O dia que ele resolveu dizer que a Amazônia americana, ela... Vai lá, Alexander, teu apontamento sobre esse aspecto. Eu já falei antes, eu acredito que a intervenção do governo de participar melhor. Eu também acho que o governo ele torna a empresa, ela não é competitiva hoje muito é outro, hoje tudo globalizado, entende? Então, as empresas, dependendo do poder público, para tudo, isso não funciona, isso não existe. Nunca nós vamos ter uma competitividade. A gente não vai competitivo hoje, mas se isso continuar, o governo apenas incentivando aí o consumo, sem incentivar a indústria, sem incentivar, isso não funciona. Esse incentivo não é dando dinheiro, não é botando embaixo do braço. Ele tem que ajudar com políticas de incentivo, de atração de investimento, de atração de tecnologia, de ciência, de tecnologia, enfim, proporcionar isso para as empresas. E não querer deixar abaixo do braço, até com, de repente, por interesse político, para poder de barganha, assim, isso torna o cliente fora do mercado. Então, minha posição tem que apenas proporcionar e falar antes ali que o Brasil não tem, nunca teve, o governo não tem, muito menos nem se acabou ainda com a indústria brasileira
que pouco que tinha não foi acabado. Agora está se tentando, e aí nem o governo atual, às vezes, se atrapalhando e criando alguns conflitos necessários, mas, de novo, está tentando aí, acho que vem o Paulo Guedes, a política dele o interesse dele é justamente tentar incentivar, por exemplo, a questão do crédito, que é o tema que a gente está discutindo hoje, era ele, a hora, o Banco Central fala de desbancarizar, eles tentam criar todos os mecanismos possíveis para as indústrias, para quem tem dúvida desse país ter um recurso mais barato. Só para finalizar, um debate que eu gostei de enxergar na mídia. Lei da liberdade econômica. Essa lei de liberação para fomentar o empreendedorismo. Aí. Cara, o debate é muito pequeno, debatido. O debate é pequeno, não se faz esse debate. Por exemplo, aliás, o prefeito Sebastião Melo foi eleito prometendo viabilizar a lei aqui em Porto Alegre. Né? Acho que aqui, em qualquer regulamentá-la, no caso. Em qualquer município que preze, deveria partir do pressuposto que hoje você não pode ter uma atividade que não tenha problema de poluição, não tenha problema sonoro, depender para funcionar de um alvará que demora 30 dias para sair. Era o que eu ia tocar. Quanto tempo tu leva para obter uma licença ambiental para alguma coisa? O PPCI. Tu tem um imóvel, aí tu precisa fazer o PPCI. Sem esse PPCI tu não consegue algum alvará ou alguma licença? Às vezes tu não consegue o alvará. Às vezes tu não consegue o alvará. E aí, mas o aluguel correndo, a folha de pagamento correndo, e é isso. E tu obriga o empresário a trabalhar na irregularidade até que esse processo... Porque o empresário também não vai ficar esperando. Às vezes ele tem que criar um problema para vender uma solução. Sobre lei de liberdade econômica, nós cansamos já de tratar a respeito. Aliás, o Jerônimo Gergen, que é o deputado relator da lei federal, ele participou do nosso programa e não faz muito tempo tratando a respeito. E o Manuel Trindade, que está sempre na nossa audiência e que foi um dos autores, um dos consultores aí da elaboração e participou inclusive do livro que trata sobre a lei da liberdade econômica, também veio aqui, mas está certo, Márcio. Além de lugares muito isolados dentro da imprensa, e eu destaco o nosso programa, não se fala a respeito. E, na verdade, tem jornalista que, inclusive, não gosta que trate do assunto. Não vou dizer quem. Mas tem jornalista que não gosta. Disse que isso é bobagem, que isso é conversa ideológica. Não, peraí, não tem nada de ideológico. A questão do fim de certas burocracias excessivas. Né? Isso é racional, não é nem um debate de direita versus esquerda, na minha opinião. E quando é usado o falso pretexto? Eu não vou falar o nome da cidade porque eu não quero ser processado. Mas quando uma cidade tem alguns construtores de pequeno e médio porte que não querem competir com construtores de maior porte, e aí então a Câmara de Vereadores pega e limita o número de andares que um prédio pode ser construído para assim não atrair, né, empresas de construção civil de maior porte e assim preservar o mercado interno. Isso acontece, né? E aí a gente tem o falso pretexto. Nós temos regras burocráticas utilizadas a favor de alguém ou de alguéms. E aí o gestor municipal, ou o gestor público, pode ser municipal, estadual, o que for, ele pega e cria empecilhos, porque aqueles empecilhos favorecem algumas pessoas. Quando o prefeito de uma cidade pega, porque ele tem alguns imóveis, ou a sua família tem alguns imóveis em alguma região, então ele desenvolve aquela região e não desenvolve a outra e depois altera o seu investimento imobiliário. Isso acontece. Só que, claro, se eu disser nomes aqui, fica feio, né? Fica feio. Mas nós sabemos que isso acontece, infelizmente, com abominável frequência. E aí nós temos regras públicas que não são usadas, critérios que não são utilizados a favor do povo, e sim na base do falso pretexto, e a burocracia é uma ferramenta para isso. O que é? Mas só deixa eu destacar, porque isso aqui vai de encontro com o que tu mencionaste, que era a questão da permanência dos programas de crédito. Foi mandado por um dos nossos telespectadores aqui por link.
dando conta de que o Roberto Campos Neto também afirmou aí na última semana que os programas de injeção de liquidez nos bancos em troca de ampliação do crédito será permanente. Segundo ele, parte das medidas tomadas durante a pandemia do novo coronavírus representam mudança estrutural e continuará com alguns ajustes no próximo ano. O Brasil vive o Notícia momento... do dia 24, só para destacar. Vamos lá, o Brasil vive o momento... O Alexander falou há pouco, até 2 anos atrás, tu tinha 5 os grandes bancos do Brasil. O Brasil adotou um processo de desbancarização, ou seja, permitir que várias estruturas de menor porte operem crédito. E isso, quem ganha com isso é a iniciativa privada, é o empreendedor, é o empresário. O que eu defendo? Tá? Eu defendo o Estado bem menos burocrático, o Estado minimalista, com projetos específicos de atração e geração de crescimento, planejado, onde a iniciativa privada, vamos lá, o Estado cria um fundo garantidor, seja o FGF, seja o FGO, mas estimula que o sistema financeiro, ou as estruturas que movimentam o Grande Brasil, essas façam a avaliação e a concessão de crédito, levando o quê? Em conta o cadastro do tomador. A gente não pode vender dinheiro a custo zero ou dar dinheiro do Estado a custo zero como se isso fosse uma alavanca de sustentação de crescimento. Quem tem que gerar crédito no Brasil são as estruturas constituídas para tal. Perfeito. Tá? Fazendo a respectiva avaliação. O governo quer auxiliar, bom, estrutura um sistema de fundos garantidores aí, município, Estado, União, e aí depois que der problema, um percentual X da onde o risco foi superior ao sucesso da contratação, o governo vai lá e adimple. Mas são programas específicos dentro dessa linha. O crédito tem que ser, em grande parte, garantido pela iniciativa privada para a iniciativa privada. E spread de taxa é concorrência. É isso. Quanto maior for a concorrência, quem ganha é o empresário. Menor serão as taxas. Então, essa história de você prefixar, interferir na taxa, ou dizer como a taxa tem que ser, a Selic é um balizador. O mercado de fundo hoje opera com 0,9%, 1%. O sistema financeiro está fazendo desconto de ativos com 1,5%, 2%. Para a empresa com um grande cadastro, está fazendo a menos de 1, mas limita concentração de capital. Então, o mercado tem que se ajustar. Eu vou convidar para a reflexão nos seguintes moldes. Quando nós temos uma taxa de juros que é inferior à inflação real, será que a gente realmente pode reclamar dessa taxa de juros? Agora eu estou fazendo um contraponto ao que eu muitas vezes falo. Tu está seguindo a linha do deputado Rodrigo Maroni, então. Que ele disse semana passada aqui que ele costumava discordar do que ele havia falado antes. Não, mas eu não é a mesma linha. Veio aqui, participou com ele e foi contaminado pelo espírito. São as más companhias, né? Não, mas acontece o seguinte, boas companhias. Muito se fala, por exemplo, boas companhias, sem dúvida, mas muito se fala, por exemplo, que a taxa de juros nos Estados Unidos é muito baixa. É baixa, na Europa também é baixa. Só que lá a inflação é baixíssima. Será que quando nós temos uma taxa de juros nominalmente alta, mas uma inflação e uma depreciação da moeda ainda maior, será que essa taxa de juros é tão baixa, é tão alta assim? Quantos dias, e eu convido para você que está em casa e que paga financiamento imobiliário, quantos dias de trabalho você precisava para pagar a sua prestação, a prestação do seu imóvel há alguns anos atrás, e caso você não tenha ficado desempregado, né? Quantos dias de trabalho, né? Vamos pegar o servidor público, por exemplo, quantos dias de trabalho você precisava para pagar a prestação do seu imóvel e quantos dias de trabalho você precisa hoje? Não diminuiu a proporção no decorrer do tempo, não houve uma defasagem, e aí a inflação versus taxa de juros versus índices oficiais que conflitam com a inflação real. Será que isso não gera um cenário confuso e algumas pessoas podem obter benefícios com isso em detrimento de outras? É minha convite para reflexão. Vai, Alexander. Depois disso nós vamos ter que encerrar porque o tempo já está se esgotando. Vai lá. Não, só para continuar isso aí, esse raciocínio eu e o Márcio e os demais empresários, a gente esteve no Chile, eu acho que há 2 anos atrás,
E lá, há 2 anos atrás, eles falavam de taxas de antecipação de recebíveis que para nós era impensável. Hoje a gente nós estamos trabalhando aqui no mercado com taxas muito menores do que a do Chile há 2 anos atrás. E aí eu venho complementar o que foi falado há pouco. Nós temos outros agravantes. A inadimplência, que é altíssima aqui no Brasil. A insegurança jurídica que nós temos aqui no Brasil. Então, hoje é uma coisa assim, hoje nós estamos no meio de uma pandemia, numa recessão, né? E isso também a taxa nunca teve tão baixa. Sim. Né? O mundo é assim, o crédito, o custo do crédito, ele é proporcional ao custo que você tem. Hoje, no Brasil, nós estamos gigante, no meio da pandemia, uma inadimplência que todo mundo fala que tende a aumentar, né? E com taxa jamais grande. Senhores, já é 23h40, nosso tempo se esgota, mas eu acho que o assunto ele é importante pela questão econômica e por isso o tempo voou, a gente conversou e foi muito rápido o programa, o papo estava muito bom, sempre um prazer recebê-los aqui, eu vou deixar rapidamente cada um com a palavra final. Márcio, sempre um prazer recebê-lo aqui no programa. Guilherme, obrigado pelo convite, prazer conhecer o Colim. Só vou fazer o último registro. Nós fizemos aqui um programa com você sobre as empresas simples de crédito. Isso. São aquelas empresas que emprestam dinheiro, pessoa jurídica para pessoa jurídica, uma relação como se banco fosse, num ambiente mais informal. A gente teve, nesse mês de novembro, um acréscimo de 10 vezes o volume de operação registrada no mês de setembro de 2020. Ou seja, nós registramos em setembro 22 milhões de contratos no Brasil, em novembro 332 milhões de reais em contratos formalizados. Ou seja, essas estruturas estão começando a se transformar numa realidade e a demanda pelo crédito, a demanda pelo recurso, ela parece que voltou e voltou com força. Então, agradeço a oportunidade, estamos à disposição. O assunto ele é gostoso de tratar e toda vez que a gente falar em liberdade econômica, incentivo ao micro e pequeno empreendedor, pode ter certeza que a gente vai estar parceiro aqui para abordar essas pautas. Sempre um prazer, Márcio. E também eu gostaria de agradecer a participação do Alexander pela primeira vez aqui no nosso programa. Alexander, obrigado. Obrigado pelo convite. Desculpe eu não poder estar aí presencialmente, é uma questão de quarentena e a gente seguir os critérios dessa quarentena, mas quem sabe numa próxima oportunidade poderemos estar aí presente e conversar mais sobre isso. Sempre à disposição. Obrigado pelo convite novamente. Não faltarão oportunidades, Alexandre. Muito obrigado aí pela participação, mesmo à distância, foi mais do que válido. Fica aí o meu boa noite. Também agradecer a participação aqui do Guilherme Colim, advogado e nosso parceiro aqui no Cruzando as Conversas. Obrigado, Colim. E eu que agradeço, Macalossi, agradeço pelo privilégio de conhecer o Márcio e o Alexander. Foi um belo debate, uma bela conversa. Variar um pouco, né? Só estava falando de eleição. Fala um pouquinho de outras coisas. A gente variou, né? E o importante, para mim, relato pessoal, volto para casa melhor do que estava quando aqui cheguei, após esse debate proveitoso aqui realizado. Muito bem, tá aí então. Acabou a ficção, a gente volta para a realidade, né? Acabou a ficção da campanha eleitoral, a gente volta para a realidade. Nós vamos fazer intervalo e voltamos com o João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Fiquem conosco, já retornamos. Estamos de volta aqui na RDC TV, você está acompanhando o Cruzando as Conversas, a análise dos fatos do dia, sempre com a
participação dos nossos convidados aqui no estúdio, também através de videoconferência. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital em todas as plataformas. Também estamos disponíveis através do nosso podcast que você encontra no nosso site rdctv.com.br e também nos agregadores Spotify, Google Podcasts e outros congêneres. Último bloco sempre com João Carlos Silva, direto de Brasília. João, como é que tá, meu querido? Tudo bem? Bem, Macalós, boa noite, espectadores. João, tu não está na lista dos detratores do governo? Eu estou. Você é uma figura ímpar. Você é nosso orgulho e um acontecimento. Parabéns, bem colocado. Aliás, achava que você deveria estar entre os 5 primeiros, porque ali não é delatores do governo. Ali são jornalistas que omitem opinião, têm seu público, são pessoas gabaritadas, diferentes, e que norteiam a opinião pública do Brasil com a situação política, econômica, social. Eu nunca imaginei que eu ia ter as minhas postagens sendo arapongadas aí por gente do Ministério da Economia. É inacreditável. E o mais inacreditável de tudo, João, é que se gaste 2,7 milhões para esse lixo de trabalho que foi produzido. A arapongagem no atual governo virou já um modus operandi daqueles que não tem o que fazer. Monitorar as pessoas, vemos movimentos de mídia, vemos movimentos de ativismo, até porque no dia de ontem, os jornais de grande circulação nacional, tanto os artigos como os editoriais, o governo deve ter passado mal durante o dia inteiro, né? Porque foi só borracha. Sim, eu acho que é importante destacar para o público que está nos assistindo, porque eu não dei informação prévia, só larguei aqui a brincadeira com o João, porque nós já tínhamos conversado antes só entre nós, né? Mas de qualquer forma eu acho que é importante destacar, eu até disse que eu não ia repercutir o assunto, mas para efeitos de piada dá para falar a respeito. O que aconteceu foi o seguinte, né? O governo contratou uma empresa chamada BR Mais Comunicação ao custo de 2,7 milhões de reais. O contrato é com o Ministério da Ciência e Tecnologia. E existe um adendo nesse contrato que permite que o Ministério da Economia também se utilize dos serviços dessa BR Mais Comunicação. O que a BR Mais Comunicação fez? É uma consultoria. Eles criaram uma lista de jornalistas, influenciadores digitais, pessoas que opinam nas redes sociais, nos veículos de imprensa, e passaram a monitorar essas pessoas e passar a criar relatórios para o governo sobre a atividade dessas pessoas, o que elas faziam, quais eram os veículos em que elas trabalhavam e que ações elas deveriam, que ações o governo deveria tomar para responder ou para eventualmente compensar as eventuais críticas que eram feitas por esses jornalistas. E daí eu tô lá na lista, João, eu tô lá entre os 80 e tantos lá que foram monitorados, eu estava entre os seletos, né? Estou em 21º lá. Belíssima colocação, por sinal, parabéns. Aí tem lá, histórico profissional, colunista e produtor de conteúdo na Gazeta do Povo, apresentador do programa Cruzando as Conversas, ou seja, o Ministério da Economia nos assiste, apresentador do programa Confronto na Rádio Sonora. E daí, posicionamento e assuntos sensíveis relacionados. Lamentou a saída de Mansueto Almeida do Ministério da Economia. Mas isso é ser detrator do governo? Todo mundo que tem um pouco de raciocínio lógico sabe que foi uma grande perda para o governo. Isso não é ser contra o governo, isso é lamentar uma perda para o país. E depois comparou o ministro Paulo Guedes à ex-secretária da Cultura, Regina Duarte.
E daí o que a BR mais Comunicação propõe? Recomendações de ação de relacionamento e de distribuição de informação personalizada. Envio de matérias e projetos do Ministério da Economia. Destacar em documentos melhorias ocorridas na área social devido às ações do Ministério. Propor debate sobre quarentena e economia. Ora, mas aqui a gente faz isso, inclusive o Ministério da Economia tem espaço para tratar a respeito. João, é dinheiro público sendo jogado fora, né? Veja só, quando o governo se preocupa nessas pequeninas coisas de situar os jornalistas, articulistas, colunistas, comentaristas que falam sobre o governo, é uma coisa tão pequena, uma preocupação tão pequena com grandes volumes de coisas que ocorrem no Brasil. É uma perda de tempo jogar dinheiro fora e achar que o cidadão, que a opinião pública não sabe discernir o certo e o errado. A conta do governo, Macalós, vai bater na porta agora. Hoje, os parlamentares se mexeram, mandando vários e vários recados para o governo. Não é você policiar jornalistas, policiar esse ou aquele, com relação às opiniões que são dadas contra o governo. Não é opinião contra o governo. Você pode ver aquela relação, tem muita gente, muitos jornalistas, que ajudam o governo com opiniões, o governo se acertar. Só que o governo não quer ouvir isso. Hoje eu ouvi uma do presidente Bolsonaro se preocupando no CEAGESP em São Paulo, com relação a verdureiro, com relação a tomate, que a caixa do tomate estava estragada. Tudo bem, é coisa tão pequenininha, de coisas tão enormes que o Brasil está acontecendo. A pandemia aumentou cada vez mais agora, virou uma loucura. O posicionamento do Ministério da Saúde até agora é inócuo. Não tem um movimento do Ministério da Saúde com relação à pandemia. Você não tem um projeto, você não tem um... Poderia ter pego, João, já que tu está falando que tem falta de projeto, esses 2,7 milhões, e ter comprado os insumos para utilizar aqueles milhões de testes que estão parados lá, estocados no Ministério da Saúde. Exatamente. E hoje, o deputado de esquerda conversa com o presidente Rodrigo Maia, com o próprio MDB, assinalaram coisas, recados para o Planalto. O governo vai ter dificuldade de ter com os projetos no Congresso. Ou o governo senta na cadeira, toma conhecimento das coisas e começa a agir nessa interlocução parada das bobagens todas, o governo vai ter enormes dificuldades. E isso vem contra os interesses da população. Porque se o Congresso dificulta as ações do presidente da República, a população vai ter dificuldade. O governo tem que arrumar imediatamente o canal de comunicação, em vez de gastar dinheiro com essas bobagens, de monitorar jornalismo, que vai ter que fazer, se vai ao banheiro, se não vai se tomar banho, se não tomar banho, para cuidar do próprio governo, do seu próprio umbigo. A situação vai ficar complicada. A economia vai ter problemas sérios nesse retorno da pandemia. Nós vamos ver coisas absurdas. E o presidente da República não está pensando em coisa pequena. Coisas pequenas não interessam ao Brasil. Coisas importantes para o país, engrandecimento social, engrandecimento econômico, engrandecimento político, e chamar os partidos, os aliados para conversar. Ontem, a gente estava comentando a repercussão hoje, que foi violentíssima da entrevista do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Dito como uma pessoa que não tinha nenhuma sociabilidade com a administração, deixou Belo Horizonte arrumadinha. O índice de coronavírus, de infecção, é muito baixo. Economicamente está muito bem. Não tem apoio do governador do Estado, muito menos do presidente da República. Foi reeleito com uma votação expressiva, né, João? O Calil. Sim, isso os partidos políticos hoje pegaram isso como mote e jogaram nas redes sociais, jogaram em toda a imprensa, como um exemplo que o prefeito de Belo Horizonte estava dando. E já é mais uma pedra no sapato do presidente da República. Porque ele disse ontem muito bem, os jornalistas perguntaram se ele queria ser governador. Ele falou, não quero ser prefeito de Belo Horizonte. Agora, se o povo me levar, não serei governador, serei candidato a presidente da República. Quer dizer,
são lideranças que estão nascendo no vácuo do discurso do presidente Bolsonaro, está deixando as coisas acontecerem, não está olhando como deve olhar e achando que tudo isso é um mar de rosa. A política não é assim. A política é de construção. João, deixa eu tratar de um outro assunto que vai ser muito discutido nos próximos dias. A expectativa da votação do Supremo Tribunal Federal em relação à reeleição para Senado, presidência do Senado e presidência da Câmara dos Deputados. O que está se vislumbrando aí em termos decisórios em Brasília? Porque Alcolumbre e Maia querem continuar nos seus respectivos cargos. O que se diz, é isso que nós estamos vendo, que seria até uma aberração a reeleição de ambos. Mas se o Supremo designar a condição de reeleição de Rodrigo e de Alcolumbre, o jogo está fechado. São reeleitos. Rodrigo Maia elencou 4, 5 candidatos. Quem tiver mais fôlego é o candidato dele para presidente da Câmara, caso ele não seja o presidente, caso ele não possa ser candidato. Todos sabem que está sendo concentrado as forças ao lado de Baleia Rossi. Inclusive, contraiu o Covid, está em isolamento, em quarentena em casa. A dificuldade do governo será se o Supremo decidir que o Alcolumbre e o Rodrigo Maia podem ser candidatos à reeleição. Os dois vão se reeleger facilmente e vão dificultar as andanças do governo no Congresso Nacional e muito, porque os partidos políticos vão se juntar agora, os partidos vencedores da eleição, e cobrar a fatura do governo, que é metade da fatia do bolo ou mais. Não tem venda política, não tem nova política. E se facilita isso pelo fato do presidente ter se enfraquecido pelas derrotas na eleição, né, João? O presidente da República tem que ver que agora não tem nem velha, nem nova política. Ele vai ter que conversar com a política do momento. A política do momento é o seguinte: abrir as portas do governo para atender os aliados políticos que não foram contemplados e que estão ávidos para ter espaço no governo. Governabilidade é espaço, conversa, articulação. O governo tem que pensar nisso. Muito bem. Vamos tratar sobre isso ao longo da semana aqui no nosso programa. Hoje não vai dar mais tempo para nada, João, porque, de novo, o nosso tempo explodiu. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado. E cuidado, hein? As pessoas estão acompanhando aí, lá do Ministério. Daqui a pouco você entra na lista aí junto comigo, hein, João? Imagina só. Fazer companhia para você nessa seleta lista de personalidades públicas. João, muito obrigado, meu querido. Uma boa noite aí para ti. Tá aí, então, João Carlos Silva. Obrigado, João. Um abraço. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós voltamos. Participação de Patrícia Alba aqui no nosso programa, que é a mais nova deputada estadual da Assembleia Legislativa. Ela vai tomar posse e vocês acompanham aqui a nossa conversa com ela e com outros convidados no Cruzando as Conversas de amanhã. Uma boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.